Boa noite, guerreiros, irmãos em Cristo Jesus. A graça e a paz esteja convosco, hoje e sempre. Estamos iniciando mais uma Palavra de Deus para hoje. Esse programa que foi feito para divulgação da Palavra de Deus. Esse programa nasceu no meu coração no início da pandemia, março, abril de 2020, e vem acontecendo muito naturalmente, e Deus tem dado as palavras e nós temos replicado essas palavras para o vosso coração, principalmente você que está em casa, em isolamento social, você que está com a cabeça preocupada com a situação. Então, para isso foi feito o programa, para que nós possamos levar uma palavra de Deus até você. Tanto que o tema de hoje nós vamos falar a respeito de missões. Mas antes de nós começarmos, eu quero te pedir que você se inscreva no meu canal do YouTube, canal Luiz Melquiades Júnior, Palavra de Deus para hoje. Se inscreva, deixe seu like, deixe seu comentário. Incentive outras pessoas a fazer o mesmo que você, a se inscrever. Ontem eu fiquei muito contente, surgiram 2 novas inscrições, e cada inscrição que surge, para mim, é motivo de regozijo. Me ajude a divulgar a palavra de Deus. O tema de hoje, conforme eu falei, é missões. Nós intitulamos o programa como Levantai os olhos e vede as terras. O texto para a nossa meditação está em João, capítulo 4, Evangelho de João, capítulo 4, 35 e 36. Evangelho de João, capítulo 4, versos 35 e 36. Não dizeis vós que ainda não há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Nesse texto que nós lemos, Jesus está tratando de deixar seus discípulos conscientes do grande objetivo da vida, que são as coisas de natureza espiritual. Até porque pode-se deduzir que o foco deles estava no material. Eles estavam olhando para a ceifa de forma literal, enquanto que Jesus estava mostrando para eles a ceifa no campo espiritual. Eles precisavam de se concentrar nas coisas espirituais, porque elas são muito, muito mais importantes. Às vezes nós, como discípulos, somos acometidos dessa mesma miopia. Só enxergamos as coisas materiais e não enxergamos as coisas espirituais. Nós facilmente nos apegamos aos bens materiais. E até mesmo nas questões espirituais, muitas vezes nós fechamos os olhos para o que realmente é importante e olhamos apenas para a trivialidade. Existem muitas áreas em que temos necessidade de levantar os olhos, ou seja, alargar os nossos horizontes, mas nenhuma é mais necessária do que a evangelização.
Existem estudos que afirmam que a cada minuto 156 pessoas morrem sem esperança. A cada hora esse número passa para 9.360 de pessoas que morrem sem esperança. Num dia são 224.640 pessoas que morrem sem esperança. Isso quer dizer, resumindo, que 2,6, quase 3 pessoas vão morrer num segundo. Aliás, em 2,6 segundos, em menos de 3 segundos, alguém vai morrer sem esperança. Isso é terrível. Se nós formos seguir esse raciocínio e fôssemos colocar essas pessoas que estão morrendo sem Cristo numa fila, essa fila seria de 750 mil milhas de comprimento e poderia circular a Terra 30 vezes. E o que é bem pior, essa fila cresce mais de 20 milhas a cada dia. No primeiro século, os cristãos tinham outro foco. O Novo Testamento revela que a igreja do primeiro século era fervorosamente ativa na evangelização. Mesmo enfrentando a perseguição, eles iam por toda a parte pregando a palavra, conforme está escrito em Atos 8, do 1 ao 4. E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. E uns homens piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando os homens e mulheres, e os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. Para você ver como é que era. A igreja antigamente era muito mais fervorosa na questão da evangelização. E olha que eles eram perseguidos duramente. Não era apenas os apóstolos e os anciões. A igreja multiplicou de uma maneira que nunca foi igualada na história, devido ao impacto de milhares de pessoas fazendo o trabalho do Senhor. Temos alguns exemplos, como o exemplo dos Tessalonicenses, dos Tessalônicos. Em 1 Tessalonicenses 2, 2, a palavra do Senhor diz: sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, do amor e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante do nosso Deus e Pai. Esses exemplos se seguem até o verso 8. Eles pregaram, a igreja do primeiro século pregou em todo o mundo por cerca de 30 anos. Colossenses 1,6, a palavra do Senhor diz: que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia que ouvisse e conhecesse a graça de Deus em verdade. Eles começaram como uma congregação. Durante 10 anos, eles se concentraram para pregar apenas aos judeus. A chave para o sucesso deles era o comprometimento, o entusiasmo, a determinação,
a firmeza, a disposição do sacrifício, o amor ao Senhor e a compreensão do que é a vida. Isso é um contraste de nossas oportunidades. Porque naquela época as oportunidades eram limitadas para eles, considerando que faltava transporte, faltava comunicação. Quão grande e formidável é o nosso mundo hoje em relação ao deles. As barreiras raciais eram ainda maiores na época. Houve dominação e perseguição dos romanos, mais do que pelos judeus. A maioria dos discípulos eram de uma classe econômica muito baixa, conforme está em 1 Coríntios 1:26. Porque vede, irmão, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Enquanto hoje nós sabemos que as nossas oportunidades são quase ilimitadas, considerando o grande avanço no transporte, na comunicação, nós gostamos de liberdade social e política e os do primeiro século nunca conheceram. Somos abençoados em abundância economicamente, graças a Deus. Temos uma melhor educação, uma maior experiência, mas as pessoas estão vivendo agora, mais do que em qualquer outro momento da história, dispersos da igreja. Por que fazemos tão pouco? Por que fazemos tão pouco como indivíduos? Por causa da nossa falta de empenho, entusiasmo, confiança nas habilidades ou falta de energia propriamente dita? É contra a preguiça que nós realmente temos que lutar. E esses são os principais problemas? Embora sejam problemas, eu acredito que não. Nosso problema é não levantar os olhos. Ficamos presos no material. E nem sempre é por opção, é por ganância mesmo. Temos nos apegado a coisas insignificantes. Tem pessoas que estão numa congregação e arrumam briga por qualquer coisa, se afastam por qualquer motivo banal, não têm apego, simplesmente não percebemos o que deve ser feito e pode ser feito, ou como nós podemos fazê-lo. O problema é o mesmo que com os cristãos individuais. Nós não levantamos os olhos como uma congregação. Nós enfatizamos o material, as coisas menos importantes. Não percebemos o que deve ser feito, como podemos fazê-lo, ou como nós podemos fazer. Não é suficiente entender a verdade. Devemos obedecer e aplicá-la. Podemos atender à visão dos campos brancos para a ceifa, como disse Jesus. E como fazemos isso? Indo como verdadeiros missionários, contribuindo para o sustento daqueles que vão, quando não é o nosso caso de ir, orando em favor da obra e dos obreiros, sendo mais participativo, falando da palavra de Deus, buscando divulgar o amor de Jesus, divulgar a palavra de salvação. Como eu te falei, daqui a 2,6 segundos pode estar morrendo uma pessoa sem esperança, sem conhecer verdadeiramente a Jesus Cristo. E nós o que estamos fazendo?
Eu quero que os irmãos não entendam, não interpretem isso como uma exigência ou como uma cobrança. Mas eu vejo canais nas mídias sociais sendo abertos e em poucos dias já alcança a marca de 1 milhão, 1.200.000. São canais de esporte, são canais de trivialidades, são canais de culinária, canais de diversas coisas. Nós abrimos um canal já faz um ano, nós temos 173 pessoas inscritas. Isso eu estou falando somente para a nossa comparação. Nós, enquanto cristãos, nós temos que enxergar o campo, a ceifa o campo está branco para a ceifa, o campo está preparado. Assim como os cristãos do primeiro século, nós deveríamos e devemos ter amor à obra, não se importar com o sacrifício, não ficar olhando somente para as barreiras. Vamos cumprir o ID de Jesus. Eis que a seara é grande, porém os trabalhadores são poucos. Vamos nos ajuntar e fazer esse trabalho crescer. O trabalho de evangelização, o trabalho de mostrar o caminho da salvação para aqueles que se encontram perdidos. Que nós sejamos verdadeiramente luz do mundo e sal da terra. E que o grande amor de Deus, a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo esteja com você, hoje e sempre. Daí a pouco estaremos no YouTube. Te espero lá. Faça a sua parte na seara. Receba meu beijo, um forte abraço e saiba, eu te amo em Cristo Jesus. Amanhã estaremos novamente com mais uma palavra de Deus para hoje. Graça e paz, em nome de Jesus.